O dilúvio é uma das histórias mais famosas sobre a Bíblia e é quase sobre esse evento que nós vamos falar. Na verdade, nós vamos falar o que aconteceu antes do dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio, ele além de estar registrado na Bíblia, diversas outras culturas relataram o dilúvio, como os sumérios, os babilônicos, os gregos, os hindus, os chineses e até os maias aqui na América. Então, ou seja, do outro lado do mundo já tiveram relatos de um dilúvio. Tá bom? Mas como era o mundo antes do dilúvio? Será que tinha muita diferença? Como que era o clima, a geografia, a flora, a fauna, a alimentação? A fauna, será que tinha dinossauro? Já vou logo adiantando que tinha. Mas calma, não é como vocês imaginam não, tá bom? Vou explicar para vocês. O período pré-diluviano ele durou cerca de 1656 anos, de acordo com a genealogia que nós vemos em Gênesis 5. Lá em Gênesis 5 nós vamos vendo que Adão gerou Sete, que gerou Tananã, e essa genealogia dura 1656 anos. E a população pré-diluviana pode ter chegado a bilhões de pessoas, considerando o tempo de vida das pessoas, a longevidade das suas vidas e a fertilidade da época, porque afinal era normal a pessoa viver 900 anos. Então, quantos filhos que um homem não consegue fazer com 900 anos de idade? Faz sentido pra você? E assim, eu vim pra desmistificar esses mitos que falam sobre a Bíblia, sobre a era pré-diluviana. Então, segue a gente, continua com a gente. Esse é um Telcast. Então seja muito bem-vindo, cidadão do teu mundo. Hoje nós vamos falar sobre a era pré-diluviana, tá bom? Então já larga seu dedo no like, já ativa o sininho, já segue quem não segue, já se inscreve. Se você tá ouvindo no Spotify, deixa seu like, compartilha com aquele amigo teimoso que acha que entende de Bíblia. Você mesmo atribulado, se te mandar o link, era pra você estar aqui ouvindo, tá bom? Então vamos lá. Gente, o período pré-diluviano começa com a criação do mundo, certo? Veio Adão, veio Eva, aconteceu a queda da humanidade. Então vamos dizer que todo mundo já sabe, vamos passar um pano por isso aqui, tá bom? Vamos falar como que era o clima antes do dilúvio, no período pré-diluviano. Bom, ele era uniforme, não havia estação, não tinha nem chuva, então não tinha estações do ano ainda, tá bom? Então não tinha nenhuma variação de extrema temperatura, até porque o ser humano vivia na Pangeia. O que era a Pangeia? Era um supercontinente. Hoje nós temos os continentes separados como a América, a Ásia, a África, a Europa, a Oceania e a Antártida, certo? Só que antes do dilúvio era um supercontinente, todas as terras juntas, tanto é que você pode ver no mapa que a América do Sul, o cantinho do Brasil, se conecta na África certinho, encaixa como um quebra-cabeça. Por quê? Porque era tudo junto. Depois, com o passar dos anos, foram se conectando. Então, na era pré-diluviana, todos os continentes eram juntos. Então, se o ser humano estivesse aqui no Brasil, ele podia viajar facilmente para a Rússia, tá, a pé, ou de dinossauro, Velociraptor. Mas talvez era mais rápido. E assim, a tecnologia também era uma tecnologia avançadíssima para a época, que após o dilúvio nós regredimos muito. Por quê? Porque já tínhamos bilhões de pessoas no planeta, já tínhamos cidades, tá? Já tínhamos reis, governantes. Era uma população, uma sociedade já concreta. Só que por ser uma sociedade concreta, já era uma sociedade ímpia. Assim, como Jesus falou que os dias que vivemos se compararão aos dias de Noé. Por quê? Porque a galera não tinha pudor. Não tinha, porque era um ser humano meio
ressentidos, sabe? Porque o ser humano tinha sido expulso do paraíso, tinha sido desligado de Deus. Então, eram poucos que tinham contato mesmo com Deus, sabe? A Bíblia fala de Enos, fala de Enoque, mas esses eram poucos que Deus escolheu ali para estar conversando, tendo um diálogo mais próximo. Tanto é que era tão seleto esse grupo que Deus não permitiu nem que Enoque experimentasse a morte, de tão próximo que eles eram. E a maldade na terra era muito. Hoje em dia, assim, já vivemos em tempos que é muito difícil se lidar com o ser humano. O ser humano é ruim, o ser humano é falho. Todos nós, eu, você, somos assim. Mas naquela época era muito pior, porque o ser humano era ímpio. E assim, você acha que Sodoma e Gomorra era doideira? Era pesado, era escandaloso, porque você não conheceu o mundo antes de Noé. Irmão, se existe zoofilia hoje em dia, antigamente possivelmente tinha gente transando com um dinossauro, tá? É só pra você ver o nível o nível de escândalo que tinha na época. A terra era muito diferente, a flora, as plantas eram completamente diferentes, bem diversificadas. Mas como o ser humano vivia com o dinossauro e o dinossauro não matava o ser humano? Então, coisa linda, deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, ninguém comia carne, tá? A carne, se alimentar com carne, veio depois do dilúvio, isso é pós-dilúvio. Naquela época, a dieta do ser humano, dos animais, o ser humano em específico era frutas, grãos e legumes, tá bom? Os animais eram folhas, grãos, frutas e legumes também. Não existia animal carnívoro. Tanto é que a fauna era completamente diferente. Mas e o Tiranossauro Rex? Ele era carnívoro. Ele veio depois do dilúvio. Mas e o Velociraptor? Era carnívoro. Ele veio depois do dilúvio, irmão. Mas Abel criava ovelhas pra fazer lã. Não era pra comer animal, não. Mas enfim, a atmosfera era mais densa, sabe? Tinha muito mais oxigênio. Tanto é que não era normal você ver só planta verde nessa época. As plantas tinham outras colorações. Era muito vermelho, era muito roxo, tinha uma coloração muito rica de oxigênio, sabe? Isso você pode olhar em qualquer livro de ciência. E era um ambiente muito propício para o crescimento e a reprodução de todo tipo de vida, incluindo os dinossauros. Mas assim, todo tipo de vida se reproduzia muito fácil. E a gente vê também no livro de Gênesis que por que era um período tão propício para o desenvolvimento da vida? Porque Deus tinha dado a ordem para a terra criar os animais. Tá? Não foi Deus que criou os animais. Ele mandou a terra criar os animais. Então, quando a gente vê lá no livro de ciência, de biologia, o professor falando que os animais foram criados num coquetel, tal, saíram do mar, evoluíram, e você fala que é mentira porque você é criacionista, às vezes você pode estar duvidando porque você é um criacionista burro, que não lê nem a Bíblia. Aí você duvida de Darwin e etc. Não tô falando que seja real, porque amanhã a ciência pode chegar a uma outra conclusão. Só que você tem que entender que a conclusão que a ciência tem hoje em dia não refuta a Bíblia. Se você, eu sou do time de Deus, então eu não acredito na ciência, então você é burro. Não, irmão, todo respeito, tá bom? Todo respeito. Me mostra aonde em Gênesis que a Bíblia está refutando a teoria da evolução.
Se a própria Bíblia fala que Deus deu ordem para a terra criar os animais. A única coisa que Deus pegou com a mão e criou foi o ser humano. O resto tudo ele mandou a terra criar. Então é óbvio que a gente vai ver os animais evoluindo, os animais se adaptando, porque a terra está em constante evolução. Então ela vai criando os animais de acordo com o território, com o ambiente. É por isso que na Austrália os animais isolados evoluíram de uma forma completamente diferente dos animais da Amazônia. Isso é óbvio, é fato, é verídico. Tá, e se você é um crente que acredita na Terra plana, conspiração da NASA, blá blá blá, blá blá blá, você não é bem-vindo aqui. De verdade, porque o Telcast, o Telmundo, é pra crente mente aberta, tá? Pra quem realmente, pra intelectuais que realmente querem fazer a diferença no mundo com conhecimento. Que a Bíblia fala, conhecei-vos a verdade vos libertará. Então como que a gente pode conhecer a verdade? Estudando, né, irmão? E mais quem que é a verdade? É Jesus. Eu falei isso nos últimos 3 episódios do Telmundo. Tá, e como eu posso fazer a verdade fixar na minha cabeça? Entrando em comunidades, conversando com pessoas que têm a mesma visão que você. Pessoas que buscam a Deus não só por ego, não só por obrigação. Pessoas que querem realmente conhecer a verdade. E pensando nisso, momento jabá, tá? Pensando nisso, eu criei a comunidade Telmundo Club. Inclusive, quase virou Telmundo Tribe. Mas a club tá legal. Que é o quê? Nada mais é do que um grupo de WhatsApp. Tá? Que por enquanto tá aberto para todo o público. Corre lá que depois você vai se arrepender. Aonde pessoas que têm a mesma visão do que nós, tá? Que querem conhecer mais a fundo a história bíblica, querem conhecer mais a fundo Jesus, querem conhecer mais a fundo a verdade, se comunicam e estão ali dispostos a trocar conhecimento. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente faz essa troca mútua e cresce em conhecimento e em graça. Tá bom? Então não perca tempo, o link tá no primeiro comentário fixado aí. E vamos voltar pro vídeo, né? O vídeo não, é um podcast. Por que eu decidi fazer esse vídeo em formato de podcast? Porque você que tá no Spotify também, depois procura no Instagram, @telmundoOficial, e o link da comunidade vai estar lá. Tá bom? No link da bio. Aí você entra na comunidade também e vem fazer parte do Telmundo Club. E você finalmente vai se tornar um cidadão do Telmundo. Assim como outras pessoas que já estão entrando, já estão se comunicando. E na moral, tem dia que eu nem consigo dormir, rapaziada, porque é muita bênção sendo trocada lá. E assim, o mundo pré-diluviano, a população do mundo pré-diluviano, ela chegou a bilhões de pessoas, porque as pessoas se reproduziam muito, isso eu já falei, mas tem um fato que você precisa entender, no fato da reprodução. Existe um mito aí na comunidade evangélica de que os gigantes eram filhos de anjos caídos com mulheres, tá? Só que isso não é bíblico. Da onde que surgiu isso? Surgiu isso de um manuscrito chamado O Livro de Enoque, o Antíope. Tá? Ele é um livro deuterocanônico. Palavra difícil, né? Mas ele não é um livro canônico, ele não faz parte do cânon da Bíblia. Mas era um livro muito estudado pelos judeus, tá? Tanto é que Judas menciona esse livro no livro de Judas. Mas esse livro, ele conta a lenda dos vigilantes que desceram na terra, observaram as pessoas, se apaixonaram por mulheres e tiveram filhos, e ali surgiram os gigantes. Só que isso não é uma teoria, entre aspas, muito teoria, aceita na comunidade cristã bíblica.
Então, muitos teólogos dizem que quando a Bíblia fala que os filhos de Deus se procriaram com os filhos dos homens, está falando mais da linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Tá? Então, porque a linhagem de Caim, mesmo sendo amaldiçoada, ali surgiram muitos reis. Então eram homens poderosos. Caim fundou a primeira cidade, a cidade de Enoque. Tá bom? Inclusive, depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor o surgimento das cidades e por que as cidades foram criadas. É muito importante, vai agregar muito na sua fé, e você vai entender o porquê que no final dos tempos tudo isso vai terminar em uma cidade. Todo esse planeta, toda a Terra, tudo que você vê, tudo que você pisa vai ser reduzido a uma cidade. E você vai entender. Se você quiser que eu faça esse vídeo com a explicação, comenta aí embaixo. Mas então, enfim, eu também não acredito muito no livro de Enoque, não. Por quê? Não foi escrito por Enoque. Ele foi um livro escrito uns tempos depois, pelo manuscrito. Foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto, junto com outros livros. Foi agregada na mitologia judaico-cristã, sim. Mas é mitologia, né, rapaziada? Jesus não falou nada sobre. Quem comentou foi só Judas. E Judas tinha um ensinamento muito cultural da época. Assim, quem estudou o cânon bíblico certinho, de cabo a rabo, foi Jesus. Os outros, eles tinham um ensinamento mais superficial, sabe? Tirando Paulo. Paulo também. Paulo estudou certinho. Mas Judas falou, citou o livro de Enoque, que era cultural. Os judeus estudarem, conhecerem a história. É meio que falar que os gigantes são filhos dos anjos é meio que igual você falar que Lúcifer existiu, sabe? É muito cultura, é muita... Cara, pode ser pesado o que eu tô falando, pode ser que alguns de vocês não entendam. Posso estar quebrando muitos paradigmas até demais para um simples vídeo. Alguns de vocês podem discordar comigo, podem não gostar de mim, podem dar dislike no vídeo só porque eu vou falar isso aqui. Mas é um dos dogmas impostos para nos aprisionar na mitologia, tá? Porque eu acredito que os humanos não são uma raça diferenciada de homens, e o dilúvio não aconteceu para extinguir os gigantes. Tanto é que os gigantes nós vimos posteriormente. Os gigantes são homens altos, homens grandes, e não eram muito grandes, não. Algumas pessoas relatam que o Golias, por exemplo, mas Golias era um gigante baixinho, tá, gente? Golias tinha 3,15 metros, 3,10 metros. Até outro dia morreu um cara lá na China que tinha 4,10, 4,15, se eu não me engano, 4,15 metros. Isso é muito alto. Mas assim, a fauna e a flora daquela época já era muito grande. Então eu acho que era o ser humano se adaptando. E como alguns seres humanos eram mais baixos, e esses seres humanos passaram mais genes do que os seres humanos maiores, eles passaram a ser vistos como aberrações, coisas diferenciadas. Mas no início, como eles eram maiores e aquela sociedade resolvia tudo na força, eles subjugavam facilmente os menores. Então eles eram caras muito mais fortes, muito mais prodígios do que os humanos normais. Mas não eram filhos de anjo, tá? Eu não acredito na lenda de Azazel. Eu acredito que seja mito. Inclusive, depois eu vou trazer um outro telcast sobre esses mitos. Tudo para fortalecer a sua fé em Cristo, para você não se distrair com essas meias verdades que são ditas por aí. O mundo já era fascinante demais
pra você ter que colocar umas mitologias ridículas no meio. Olha só como que o mundo era fascinante. Nós já vimos que tinha apenas um continente, ou seja, era tudo junto. Então o mundo era completamente diferente. As formações montanhosas eram diferentes. Tanto é que o rio Tigre e Eufrates eles se encontravam. Hoje é um para cada lado, mas na época eles se encontravam. Por quê? Porque o mundo era Pangeia. Por que a gente não consegue encontrar a localização que a Bíblia dá exata de como era, onde era o Jardim do Éden? Porque a localização que eles dão não existe mais, porque o mundo era Pangeia. Era um supercontinente na época. Nós já vimos que Deus não criou os animais, ele deu a ordem para a terra criar os animais, e a terra segue criando, adaptando. Você pode chamar de evolução, você pode chamar de adaptação, seja o que for, mas a terra segue criando os animais. Assim, Deus é perfeito, concorda comigo? Faz sentido para você? Então, irmãos, como Deus é perfeito e faz todo sentido para mim e para você o fato de Deus ser perfeito, ele criou um sistema perfeito no mundo. Um sistema onde ele não precisa ficar ali, eu vou fazer a trombinha do elefante para ficar bonitinho, não. Ele delega. Ele criou a terra e falou para a terra, cria os animais aí. Por que que ele não mandou a terra criar o ser humano? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mano, por isso que tu é especial. Por isso que eu sou especial perante Deus. Porque a única coisa que Deus botou a mão e trabalhou foi você, foi eu, foi o ser humano. O resto tudo ele só mandou. Só foi na voz, só no gogó. Haja luz, teve luz. Aí não é que falou, façamos o ser humano nossa imagem e semelhança. O que ele fez? Pegou um pouquinho do barro ali, moldou, fez a forma bonitinha, fez a silhueta bonitinha. Depois o que ele fez? Soprou. Quando ele soprou, meu irmão, Adão sorriu e falou as suas ordens, Jeová. Vem comigo. Por quê? Porque Deus ele também estava criando uma autoridade, ele estava delegando. Qual foi a função? Qual o trabalho que ele deu para Adão? Ele falou, Adão, eis que eu criei tudo isso aí para você reinar. Tá? Olha só a importância que é você, meu irmão. Olha a importância que você tem. Tudo isso aqui, tudo isso, tudo que o sol toca, o sol não toca, é seu por direito para você cuidar, para você governar, para você delegar sobre. E aos passar dos anos, o papel do diabo é tão deturbar tudo que Deus mandou, que Deus delegou, que o ser humano tem destruído o planeta em vez de cuidar. Pô, estranho, né? Mas é real. Tudo está sendo deturbado nesses últimos tempos, tá? Deus mandou crescer e multiplicar, e a população que se diz mais evoluída, mais civilizada, é uma população que não quer mais ter filho. Quando Deus me abençoar, eu quero ter 12. Mas assim, você vai na Europa, ninguém quer ter filho. O pessoal tá virando pai de pet, pai, mãe de pet. A China tinha aquela política do filho único, agora caiu, mas eles tinham a política do filho único. Mas na China é mais controle populacional. Mas, assim, porque se a gente vivesse de acordo com o que Deus tem pra gente, com o que Deus quer pra gente, o que ia acontecer? Irmão, não ia faltar espaço na Terra, não. Entendeu? Não ia faltar espaço na Terra. Porque o ser humano estaria evoluído, nós estaríamos explorando outros planetas, nós já criaríamos a atmosfera perfeita em outros planetas. Deus, além de confiar o planeta a nós, já estaria confiando no universo. E nós somos moleques e não conseguimos cuidar nem do primeiro passo que ele nos deu.
Bom, já falei, a atmosfera era densa, né? Não chovia, então era uma atmosfera mais seca. Porém, tinham umas nuvens de vapor que controlavam muito a umidade da terra para ter o crescimento das plantas, porque não tinha como ter o ciclo hidrológico, tá? Então aquela coisa de vapor hidratava as plantas e não tinham muitos rios, porque não precisava, porque o ser humano assim, tinha um deserto enorme, o ser humano tinha que evitar aquele deserto enorme, que era basicamente a área que é o Brasil hoje, tá? Hoje o Brasil é uma área tropical e tudo mais. Só que nessa época, onde nós estávamos localizados, nós éramos um grande deserto. Então, nessa época, o Brasil, o Saara era cheio de planta, mas o Brasil era um grande deserto. A América toda era um grande deserto. Só a América do Norte em si que já era mais geladinha. Mas aí, você pode perguntar, pô, Gustavo, como que isso vai edificar minha fé? Essas coisas que você tá falando, cara. Umas paradas, nada a ver. Não edifica minha fé isso não. Pô, você matou a ideia de que os gigantes eram filhos dos anjos. Eu gostava dessa ideia. Minha infância foi destruída agora. O que o meu professor da escola bíblica dominical falava foi destruída agora. O que eu vou fazer? Como isso vai edificar a minha fé? A partir de agora sua fé vai começar a ser edificada. Por quê? Eu estava trazendo mais os aspectos científicos para você entender que não precisa dessa mitologia toda, dessa escandalização, dessa mentirada para o mundo pré-diluviano ser tão mágico e tão místico. Nós já vimos que os dinossauros estavam na Terra, nós já vimos que não existia consumo de carne, tá bom? Nós já vimos que era um mundo podre, o ser humano era um ser humano horrível. Os instintos naturais. Não, ele tinha fugido da graça de Deus. Não tinha Deus, eram poucos que tinham Deus. E é o que está acontecendo hoje em dia. Toda vez que você vê a humanidade caindo para brutalidade, escárnio, caindo para apostasia, adoração de vários deuses. Hoje temos deuses pra tudo. Você abre o Instagram, tá lotado de deuses lá. Fora o dinheiro, né? O dinheiro governa a nossa humanidade. Caindo pra pecados sexuais em excesso. Não tô falando que fazer sexo é ruim, não. Tô falando que a imoralidade sexual é pecado. Tá, imoralidade em excesso, assassinato, injúria. Toda vez que você vê a humanidade decaindo muito para esses pontos, é porque o ser humano está começando a ficar muito perdido e está desligado de Deus. Por quê? Eu entendo que você, como cristão que está nesse vídeo, você é um cristão que está ouvindo esse podcast, você já aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus e tem um Espírito Santo com você, certo? Então, se você tem o Espírito Santo com você, quais são os frutos do Espírito? São 9, né? Vamos ver se eu lembro todos agora. Eu acho que os frutos do Espírito são amor, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São esses os frutos do Espírito. E se tem isso, meu irmão, não tem o que eu tinha falado antes. Porque o que foge disso, quanto o fruto do Espírito, não tem condenação nenhuma. Não tem condenação. Se tu ama, se tu é alegre, se tu tem paz, se tu é paciente, tu tem amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, qual problema vai ter na sociedade? Nenhum. Vai viver um mundo perfeito. Então, se tu tem o Espírito Santo, parabéns, você faz um mundo muito melhor do que ele realmente é. Só toma cuidado para você não se prender numa bolha, porque o fruto do Espírito também carrega
com ele sua contrapartida. Tá, que no mundo também tem muitas obras da carne. As obras da carne é tudo que Paulo disse lá em Gálatas 5, se eu não me engano. E o que são elas? É a imoralidade sexual, a impureza de qualquer pensamento, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões ou divergências de acordo com qualquer opinião, facções, grupos ou partidos que se formam por causa de interesses, ideologias, inveja, embriaguez e orgias. Paulo falou disso lá em Gálatas. E assim, cara, se não tinha o fruto do Espírito, o que restava é essa aqui, as obras da carne. Então agora imagina um mundo lotado disso tudo que eu falei agora, de moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, embriaguez, orgias. É assim que é o mundo quando está desligado de Deus, quando não tem ligação com Deus. Então é assim era o mundo pré-diluviano. Tirando aquela linhagem lá dos escolhidos, os poucos que estavam juntos de Deus, era isso que acontecia no mundo. Tá? E se você não tomar cuidado, é isso que tem no mundo hoje em dia também. Por isso que eu falo, não se prenda numa bolha. Você tem que enxergar o mundo como é. Só que se você tem o Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito. Tá? Então você incomoda tudo que tem no mundo. Não tô falando pra você se trancar não, irmão. Tô falando que você é luz, você é sal. E o sal tem uma parada muito engraçada. Ah, pra que serve o sal? O sal é pra salgar a comida. Beleza, o sal é pra salgar a comida. Só que você já comeu muito sal? Assim, você já comeu muito sal? Muito sal mesmo? O que acontece quando você come aquela comida muito salgada? Dá sede, certo? Então, quando tem sede, o que você faz? Você bebe água. Quem é água viva, que após bebê-la você nunca mais vai sentir sede? É Jesus, meu irmão. O cristão é o sal da terra, porque tu tem que causar sede nas pessoas, sede da água viva. Se tu causa sede nas pessoas, tu leva elas para Jesus. E como eu causo sede nas pessoas? Tendo o fruto do Espírito. Pô, mas o que tem a ver o fruto do Espírito com o mundo antes do dilúvio? Tudo, porque não tinha os frutos lá. O mundo era tão maneiro, tão mágico, tão de conto de fadas. Tinha gigante na Terra, tinha dinossauro, era um continente só, então era um mega oceano. Tinha um monte de cidade, umas tecnologias que a gente perdeu, nunca mais viu. Era um mundo mágico, um mundo de fantasia, só que era um mundo podre. Era um mundo onde a carne dominava sobre aquele mundo. E tá chegando, não vai ficar diferente. Só que vai ficar pior e tecnológico. Tá caminhando pra coisas assim. Cara, que o Senhor abra seus olhos, gire a trava dos seus olhos. E se fizer sentido pra você tudo que eu falei até aqui, deixa seu like. Tá? É um prazer poder estar fazendo esse telcast pra você, te explicando tudo o que aconteceu. Se você me ouviu até aqui, parabéns, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele continue te dando essa força para ouvir tudo o que está sendo dito até aqui, porque eu acredito que não é fácil ingerir todo esse conhecimento robusto. Muita gente já saiu e muita gente vai sair ao longo do caminho porque não aguenta ouvir a verdade. A verdade dói, a verdade incomoda, mas Cristo diz lá na Bíblia: conhecei-vos a verdade vos libertará. E é muito isso, gente. Um dia Deus olhou do céu e falou: bom, agora eu sei do que
o ser humano é capaz quando eu me afasto. Eu me afastei devido ao erro deles. Só que eles estão se acabando lá embaixo. E desse jeito eles vão se autodestruir. O que eu posso fazer? Bom, vou reiniciar o cronômetro e vou botar em plano o plano perfeito. E ali, meu irmão, ali começou o plano perfeito. É o dilúvio? Não. Mas ali começou os passos do plano perfeito. Do momento que eu, você, nós seríamos salvos. E ali naquele momento, meu irmão, é forte demais. Deus olhou e falou assim, pô, mas ninguém é digno de começar. Como que eu vou recomeçar se ninguém é digno? Aí lá no cantão, no meio do nada, tinha um sumério esquisito lá, que vivia falando de um Deus único que ninguém entendia. Como assim esse cara adora só um Deus? Aqui todo mundo tem Deus pra tudo. Se eu quero colher, eu tenho um Deus da colheita. Se eu quero dinheiro, eu tenho um Deus do dinheiro. Se eu quero ficar bêbado, eu tenho um Deus do vinho. Se eu quero transar muito, eu tenho a deusa da orgia. Que esse esquisito tá falando de um só Deus aí? E o pior de tudo, os antecedentes dele vinha falando desse mesmo Deus e ninguém entendia nada. Deus olhou para baixo e viu Noé lá, perdido. Talvez nunca tinha construído uma arca. Deus falou, vai ter que ser tu mesmo. Quem não tem cão caça com o gato. Não é? Olha só. Pega a madeira tal. Anota, Noé, anota. Pega a madeira tal. Constrói uma arca com essas medidas que eu vou falar pra você. Que daqui um dia eu vou fazer chover, meu irmão. Como assim, filho? O que é chuva? Não chovia naquela época. A gente já viu antes que a atmosfera era densa e tinha umas nuvens de vapor, mas não chovia. Então Deus falou, vou fazer chover. Deus, o que é chuva, Deus? Então, não é? Tá vendo aquela água que cobre o oceano ali? Sim, Senhor, tô vendo. Vai ficar assim no mundo todo. Não é, às vezes sem entender não, ela falou, beleza, vou fazer então. Não é, sem entender nada, foi lá e começou a construir. Talvez demorou alguns dias, alguns anos, algumas centenas de anos, 1 a 2 séculos. E imagina, não é todo dia empenhado ali naquele projeto, todo santo dia, se empenhando, se dedicando, pegando madeira, todo mundo olhando. Que é isso, rapaz? Que você tá fazendo? Vai ter uma orgia ali na casa do Cleitinho, tu não vai vir, tu não vai participar? Que orgia o que, rapaz? Eu vou fazer o que meu Deus mandou. E não é, sempre foi diferentão no meio daquele povo, sabe? Diferente, esquisito, o anormal, o que não fazia o que a convenção social mandava. Quando todo mundo tava lá adorando os deuses, Noé tava adorando o único, suficiente Salvador. Enquanto todo mundo tava vivendo sua vida, talvez fugindo de gigante, montado em dinossauro, sei lá, Noé tava lá, né? Cumprindo seu propósito. E os dias iam se passando, a arca foi ficando pronta. Ninguém se entender nada, no meio do nada, aquela arca bitela. E o melhor de tudo, eu acredito que Noé não teve que chamar um animal, um bicho. Deus falou, bom, a terra já fez os bichos, tá legal. Vai demorar alguns milhares
bilhões de anos aí pra voltar a ter vida se eu xingo e tudo. Deixa Noé levar uma cambada de gente aí. E o engraçado é que cada cultura... Noé foi tão famoso que toda cultura tem seu Noé. Toda cultura conta a história. Toda cultura que acredita no dilúvio conta a história de um homem que criou uma arca e levou os animais junto pra fugir do dilúvio. Você tem noção, irmão? O que Deus chamou o esquisitão pra fazer ficou tão famoso que todos os povos do mundo contam a história dele até hoje. É loucura, né? É loucura. Papo de louco. E mesmo que ninguém acreditava nele, que ia chover, a chuva veio. Inundou e matou todo mundo. Sem perdão. Cara, é uma história muito perfeita. Ali começou o plano de salvação. Ali Deus fez aliança com o homem, botando um arco-íris no céu. Ali Deus permitiu que o homem começasse a comer carne. E por que Deus permitiu que o homem começasse a comer carne? Cara, sinceramente, eu não sei. Só sei que quando Noé saiu da arca, ele sacrificou um cordeiro ao Senhor, plantou uma vinha, tomou muita cachaça, ficou bêbado. Por que ele ficou bêbado? Cara, imagina o peso do psicológico de Noé depois de ver todo mundo morrer. O cara carregou o mundo nos ombros, ele teve o peso de salvar o mundo. O psicológico nenhum aguenta não, meu irmão. Mas enfim, Noé não foi culpado, não deixou de ser o escolhido porque ele ficou bêbado naquele dia. Muito pelo contrário, ele teve autoridade de amaldiçoar quem o amaldiçoou, quem riu dele. Mas isso é história para um outro Telcast, tá? Irmãos, que o Senhor abençoe e guarde vocês, que o Senhor cuide de vocês, e eu espero que vocês tenham gostado desse Telcast. É um episódio mais simples, onde eu só expliquei como era o mundo pré-diluviano para vocês terem uma noção, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor cuide de ti. Eu sou o Gustavo e bem-vindo ao nosso canal Teu Mundo.